Acha que os portugueses percebem esta mensagem do Primeiro-Ministro relativamente ao que é ou não é mais tempo para Portugal? Perceber, percebem. Agora a questão é saber se concordam ou não. E para mim parece-me evidente que não concordam, nem se concorda, nem se pode concordar com uma política que está a deixar o país completamente de rastros. E, portanto, ninguém fala. Estamos a discutir neste momento se haverá, afinal, mais um ano, depois de todas aquelas certezas sucessivamente afirmadas pelo Ministro das Finanças e sucessivamente desmentidas pela realidade, que teima em não se adaptar às concessões do Ministro das Finanças e dos demais Ministros, da Economia e do Primeiro-Ministro. É uma chatice, a realidade não se adapta como os adeptos da Escola de Chicago gostariam que se adaptasse às suas próprias ideias, mas ninguém fala sobre, terminado este programa dito de reajustamento, como é que o país está. E o país está muito pior ainda. Porque a verdade é que nós, no final de todo este processo, nós teremos uma dívida que terá aumentado e aumentado substancialmente relativamente à dívida que existia antes da chamada ajuda da Troika. Pior do que isso, nós teremos vendido ao desbarato os principais ativos estratégicos do país, despojando esse mesmo país da capacidade de definição de um plano de desenvolvimento da economia nacional, porque tudo está, desde a eletricidade aos aeroportos, passando pelos correios, estará vendido a interesses privados, a maior parte deles estrangeiros, e, portanto, o país está mais depauperado. Nós teremos mais de 1,5 milhão de pessoas no desemprego, é outro número também que convém não falar, mais de 1,5 milhão de desemprego, mais de metade dos quais estão desempregados há mais de um ano, o que mostra bem que se está perante um desemprego de natureza estrutural, e 20% dos quais apenas recebem subsídio de desemprego, e, portanto, nós temos um país completamente empobrecido, completamente vendido, completamente despojado de capacidade produtiva, e, portanto, entretanto, os senhores que cumpriram esta tarefa vão-se embora. Vão para os tais que têm à espera na Europa, ou cá dentro, mas sobretudo na Europa. A Europa vai-lhes pagar bem, porque, apesar de tudo, a Europa ainda vai pagando a traidores, e, portanto, e depois o povo português que se amanha com a situação que vai ser criada. Ora, era muito importante que neste momento nós estivéssemos a discutir, não sou de todo adepto, tenho dito várias vezes, das teorias defendidas designadamente pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, que é de mais do mesmo, portanto, mais tempo, porque isso significará de facto apenas o agravamento da situação de endividamento do país. Agora, isto demonstra uma vez mais, é preciso nunca nos cansarmos de deixar bem claro, por um lado, finalmente hoje aparecem pessoas a dizer, as mesmas que me mandaram, por exemplo, a mim me calar quando foi da campanha eleitoral que terminou com a vitória do PSD, a última campanha eleitoral, que me mandaram a mim calar quando disse estas eleições são uma farsa, porque o poder de decisão do povo português está completamente sequestrado do acordo que foi feito com a Troika, e do qual são responsáveis o partido que sustentava o governo da altura, o Partido Socialista, e os partidos da então oposição e hoje governo que a ele deram a ser o acordo. E, portanto, convocaram-se eleições para que o povo português, não se tendo os partidos no Parlamento, existentes no Parlamento na altura, entendido quanto à forma de atacar, de combater, de resolver adequadamente os problemas do déficit e da dívida, convocaram-se eleições para que o povo português pudesse definir quais são essas soluções. E, afinal, essas soluções já estavam todas pré-definidas. E mais, e a campanha eleitoral foi toda conduzida de forma a garantir que quem ganhava as eleições era uma das duas forças políticas principais que tinha assinado aquele acordo. Isto é, não haveria hipótese de qualquer outra força política se exprimir nessa campanha. Agora, de repente, nós já começamos a ouvir vozes, tal como ouvimos o Presidente da República, que é o principal responsável, por exemplo, pela destruição de todos os nossos recursos marítimos, se ter transformado no grande defensor do cluster do mar, ou de ter vindo afirmar, como veio recentemente, afirmar que a competitividade e a produtividade da economia não se alcançam pelos baixos salários, quando foi o principal executante dessa política enquanto foi Primeiro-Ministro, e o apoiante da política deste governo não sabe fazer outra coisa em termos de economia que não seja baixar continuamente os custos unitários do trabalho, que já são dos mais baixos de toda a União Europeia. De facto, já devíamos estar quase preparados para ouvir de tudo, mas a verdade é que é quase inacreditável que, ao fim destes anos, agora apareçam vozes a dizer realmente a capacidade de decisão do país está sequestrada, está condicionada pelo acordo que foi referido e qualquer governo que fosse não conseguiria resolver problema nenhum. O que essa admissão contém é a confissão de uma coisa,
que sempre tenho dito. Não há nenhum problema do país ou do povo português que possa ser resolvido se se aceita a lógica de pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Mas há a capacidade de mudar isso nesta sétima avaliação da Troika? Não, mudar evidentemente que... pressupostos deste memorando? Não, esta avaliação, vamos lá ver, o que a avaliação da Troika vai constatar é aquilo que já se sabe neste momento, não é? Já se sabe que há um desvio monumental de qualquer coisa como 670 milhões de euros nas receitas fiscais. Também já se sabe que, para além disso, digamos, uma vez mais, contrariando as previsões do Sr. Ministro das Finanças, a realidade teima em impor-se às suas concessões e, afinal, a recessão é o dobro daquilo que estava esperado e, portanto, isso tem efeitos. Toda a gente sabe que por cada quebra de um ponto percentual isso significa um agravamento de pelo menos 0,4% a 0,5% no déficit. Portanto, nós vamos ter aqui um problema de só com estas duas realidades que toda a gente previa, exceto os apoiantes do governo, que, aliás, estão a seguir uma lógica propagandística muito semelhante à dos últimos anos da governação de Sócrates, que é fulminar com uns quantos epítetos todas as vozes discordantes ou que apelam ao diálogo e, portanto, são os catastrofistas, são os velhos do Restelo, cada mudança implica resistência e, portanto, estes são resistentes a qualquer mudança, são os inadaptados, são os piegas, são, enfim, os não empreendedores, etc. Toda a gente que manifesta um ponto de vista crítico em relação a isso, mas toda a gente via que estas previsões não iam dar certo, como não deram as do desemprego, como não deram dos principais indicadores, e, portanto, o que vai acontecer é que teremos estes mesmos personagens desde muito pouco tempo a afirmar não já um plano B, mas um plano C ou um plano D, e ainda não estamos sequer a falar das possíveis consequências em termos dos cortes das pensões. E com esses vários planos será possível também ao Primeiro-Ministro manter esta premissa de nem mais tempo, nem mais dinheiro, sobretudo esta última parte do nem mais dinheiro? Não, o que acontece, vamos lá ver, aceitando o pressuposto do pagamento da dívida, não há saída. A saída é a espiral a caminho do fundo, que é aquilo a que nós temos assistido. Isso não tínhamos a menor dúvida, quer dizer, o país vai sucessivamente, a pouca atividade económica que tem, vai parando, auxiliada ainda por cima por medidas absolutamente criminosas, como é, por exemplo, acho que hoje, já no próprio seio do partido governamental, se ouvem vozes nesse sentido, enfim, mais ou menos tentadas abafar, mas, por exemplo, a elevação dos custos da restauração, do custo do IVA na restauração, é uma medida absolutamente brutal que está a fazer encerrar e lançar para o desemprego milhares de pessoas todos os dias e, mais do que isso, a lançar no desespero. Há já notícias de vários suicídios neste setor, derivado das pessoas pura e simplesmente terem visto impossibilitadas de prover à sua própria subsistência e, portanto, não há solução possível fora do quadro da aceitação do pagamento da dívida. E isso, em cada dia que passa, se vai tornando mais nítido. E depois a forma de resolver é a forma que consiste em tentar aquecer a casa, que está cercada por um ar frio, enfim, mais frio até do que o dia de hoje, arrancando as paredes para meter a madeira na respectiva lareira. E, portanto, vai-se tentando aquecer a casa à custa da destruição das próprias paredes. Não há solução. Tenho sempre dito isto e feito uma pergunta muito clara aos defensores desta política. Só no ano de 2012, só de pagamento dos juros da dívida, foram 9 mil milhões de euros, o que equivale a 5% do PIB. Como é que o país, onde é que se vai arranjar dinheiro neste ano de 2013, com a economia a crescer não os tais 5%, ou 3%, ou 2%, ou 1%, mas pelo contrário de crescer, e não 1% que falava o ministro Vítor Gaspar, mas pelo menos 2%, onde é que se vai buscar dinheiro? Só para pagar os juros da dívida. Não é para pagar a dívida, porque essa já toda a gente percebeu que, se aceita essa lógica, vamos demorar pelo menos tanto tempo, que é mais de um século, para pagar, do que da última dívida pública que Portugal tinha contraído. E, portanto, não há solução. Isto é, não é possível, através da lógica da aceitação do pagamento dessa dívida, de seguir outro caminho que não seja este que nós temos seguido. Ou melhor, que o Governo tem seguido, que é aumentar os impostos, cortar nas despesas sociais e vender ao desbarato as empresas do setor empresarial do Estado para, com isso, fazer receitas extraordinárias que disfarcem o déficit.